Por que Simão Pedro cortou a orelha do guarda que prendeu Jesus? E não a mão ou atingiu outra parte do corpo? Ele deve ter tentado. Ele deve ter tentado. É importante observar que os guardas que vieram prender Jesus não eram poucos, eram muitos. Eles acreditavam que iria acontecer uma reação, uma revolta. Então, eles vieram cheios de guardas na expectativa de fazer a prisão de Jesus. Algumas traduções desse momento do evangelho falam que veio uma coorte. Uma coorte são 500 homens. Então teria havido uma quantidade muito grande, porque de repente vai que tivesse muita gente com Jesus. Ia ser um horror para prendê-lo, mas eles o encontram sozinho. Ele dialoga com os homens sozinhos, ele está próximo de alguns discípulos, que inclusive fogem. Tem um deles que é tomado no Evangelho de Marcos, ele é seguro pela roupa, e ele sai correndo nu e deixa a roupa na mão do guarda. Então cria-se um momento de tensão nessa hora. E Pedro, tirando a sua arma, ele então ataca Malco, que é o nome do servo do sumo sacerdote. O nome dele como Malco só aparece no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus aparece só o servo do sumo sacerdote. E no Evangelho de Marcos aparece o nome Malco. Ele deve ter tentado acertar Malco em algum lugar. Na hora acertou na orelha, mas a tentativa dele seria tentar fazer algo, mas era inútil, eram muitos homens. Eles eram poucos, eles não eram guerreiros, eles eram pescadores. Tentar fazer alguma coisa nesse sentido é uma bobagem. E é muito surpreendente que, mesmo ele tendo atacado o servo do sumo sacerdote, não tenha acontecido da parte dos guardas uma reação de atacá-los de volta. Jesus, segundo a narrativa, vai no chão, pega a orelha de Malco e coloca no lugar. E muitos consideram isso um milagre extraordinário, porque ele cola a orelha de Malco e diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? E as pessoas dizem: nossa, que milagre incrível. Mas o milagre maior é a turba dos homens não terem atacado todos e terem matado os discípulos do Cristo. A autoridade moral dele se impõe nessa hora. Porque que dizem as narrativas? Que na hora que tudo isso se forma, o Cristo diz para eles: a quem buscais? Se é a mim que buscais, deixai-os livre. Ó, por quê? Porque na hora que acontece o incidente, a movimentação dos guardas é, lógico, conter a revolta, conter a tentativa de agressão dos homens. Não. Se é a mim que buscai, deixai-os livres. E, impressionantemente, soldados que são indivíduos treinados para reagir a um processo de agressão, não agridem os discípulos e eles conseguem sair. Isso é o que é o mais surpreendente. Então, você pergunta por que ele cortou a orelha, não foi a mão, não foi o pé, o pescoço. Ele deve ter tentado, mas na confusão do momento, sendo tantos homens e os discípulos tão poucos, o máximo que ele conseguiu foi cortar a orelha do outro.